Dessa transformação. Foi um período de intensa transformação. Ao lado dessa transformação física da cidade, houve a campanha da vacina obrigatória do Oswaldo Cruz. As reformas seguiram até os anos 20 e modificaram inteiramente a feição colonial da cidade, tornando possível o Rio moderno. A Avenida Central ela foi lindíssima na sua época, ela era muito larga para aqueles tempos, no centro dela havia canteiros todos plantados de pau-brasil, o que era um símbolo extraordinário, e assim que ela ficou pronta começam a se levantar os pavilhões do que vai ser a feira para o centenário da independência, 1922. Então a gente tem o municipal que começou a ser feito logo em 1906, por aí, a Biblioteca Nacional, o Museu de Belas Artes, uma série de edifícios, de edificações que foram feitas nessa comemoração e que ficaram. E o Palácio Monroe, que era logo aqui à direita, na esquina do Passeio Público, que foi eliminado também por causa do metrô. Aqui no fim da Avenida Central há um obelisco em que dizem que quando Getúlio ganhou a guerra dele, ele veio, passou pela Avenida Central e amarrou o cavalo no obelisco aqui do fim. Aqui o mar vinha até aqui. Só que depois, em 1950, houve o aterro e aí já é outra história. Durante os governos de Getúlio Vargas, a cidade cresce sem planejamento. A favelização, iniciada no início do século, se multiplica e agrava. A história mais recorrente para os pesquisadores que trabalham com a história das favelas no Rio é de que soldados vindos de Canudos, depois do final da Guerra de Canudos, 1897, se não me engano, se estabeleceram no Morro da Providência, ali atrás do Ministério da Guerra. Ficaram lá aguardando o pagamento de soldos atrasados, o fato é que com suas famílias ali ficaram, deram ao nome do lugar ou trouxeram da Bahia uma vegetação que tinha o nome de favela e esse nome se incorporou àquele tipo de agrupamento, né, digamos assim, de comunidade. O morro já estava associado, principalmente nas reportagens do João do Rio, a essa coisa do violão, da malandragem, do samba, das religiões populares, né, do candomblé, etc. Então, essa favelização ainda poética, essa ocupação dos morros pela população pobre, ela já começa no século XIX, também por conta da abolição, que deixou na rua muitos escravos, ex-escravos, sem ofício, sem trabalho, sem escola, e que foram se colocar nos lugares onde menos valorizados ou foram ocupar lugares abandonados, como eram os morros do Rio. O estadista investe numa arquitetura imponente, monumentalista, feita para grandes massas e desfiles militares. Naquele momento onde o fascismo começava a ganhar força na Europa, um tipo de arquitetura pesada, poderosa, onde o Estado, arquitetura de Estado forte, e que no Brasil vai ter seus principais representantes nos prédios ali da Avenida Antônio Carlos, né, o Ministério do Trabalho e o Ministério da Fazenda, dois projetos de um arquiteto italiano, se não me engano, e que simbolizam isso, o poder forte do Estado, o nacionalismo, etc. O populismo fortalece o êxodo rural e a ilusão da vida na cidade grande. São os efeitos da Era Vargas. Rio amanheceu cantando, toda a cidade amanheceu em flor. Com a era do rádio, o Rio se torna a capital da música no Brasil. Dos sambas de Noel Rosa, da voz de Francisco Alves e do encanto de Carmen Miranda. Era o glamour carioca transmitido pelas ondas do rádio para todas as famílias brasileiras. Glamour que se estende por toda a década de 1950, os anos dourados de Copacabana.
Copacabana Palace estourou seu luxo na cidade do Rio de Janeiro nos anos 50. O desfile de Misses, o desfile da Bangu. Aqui artistas estrangeiros vinham, cantavam na boate, logo em seguida cantavam no teatro para atender a todo tipo de público. Aqui o Copacabana recebia os mais importantes estrangeiros do país. O Rio de Janeiro se afirma então como a capital da glamour, a capital cultural do Brasil. No final dos anos 50 e início dos 60, uma geração de artistas se impôs pelo talento e criação de movimentos que entrariam para a história da música e do cinema. Que isto é bossa nova, que isto é muito natural. A bossa nova, com seu canto solto, despojado, quase sussurrado, trouxe inovações melódicas reconhecidas internacionalmente. O cinema novo também conquistou o mundo com seus filmes realistas, contundentes e de linguagem direta. Essa efervescência cultural seria gradativamente desestimulada com o golpe militar de 1964 e seus desdobramentos políticos. Acho que uma coisa que vai marcar o final dos anos 50 de uma forma talvez melancólica é o fim, é a transferência da capital do Rio para Brasília. Então isso muda, claro, a cara da cidade, muda o próprio, mexe com a autoestima do carioca, né? Mexe com o que mais tarde ainda, quando o Rio deixar de ser um estado para passar a fazer parte do estado do Rio, também vai ser outro impacto nessa visão que o carioca tinha de capital federal, de centro do país, centro da cultura e da política brasileira. Nos anos 70, a paisagem da cidade sofreu com a especulação imobiliária desenfreada. Embora algumas favelas tenham sido removidas, houve uma grande expansão das comunidades faveladas e das áreas periféricas da metrópole carioca. O Rio assiste ao crescimento de seus problemas sociais, que marcam a vida da cidade até hoje. No plano político, a cidade se retraiu com a censura e a repressão, que impediam as manifestações populares, inibindo o jeito de ser carioca. Essa atmosfera só foi revertida com a volta das liberdades democráticas no início dos anos 80. As grandes cidades foram inchadas tanto pela migração quanto pelo aumento populacional de fato. A gente pensa na cidade como uma cidade dividida, né, uma cidade partida. Você, em outros tempos, já teve um Rio Zona Norte e Zona Sul, até mais que o táxi mudava de bandeira quando passava de um lado para outro, né? Agora, a maneira como o crime se apoderou dessa população, como a gente saiu daquela malandragem romântica para essa coisa aterrorizante, bárbara que a gente vive hoje, isso só se explica em função do que o mundo está vivendo, como um fenômeno da perda de valores, enfim, os próprios valores de sociabilidade que davam ao carioca esse jeito mais aberto, mais fácil de ser e que está se perdendo porque se implantou um regime de medo, né? Medo do carioca dele mesmo, medo do cidadão que fica do lado. Mas acho que esse é um fenômeno moderno e aterrador que a gente espera que o Rio um dia se reencontre com ele mesmo, se junte em torno de uma coisa bonita como é o carnaval, como um desfile do Cornão do Bola Preta até hoje, em que você tem a população do subúrbio, a gente da Zona Sul, todo mundo festejando juntos essa cidade que ainda é maravilhosa. Séculos se passaram. Vista de cima, a paisagem ainda encanta, mas a cidade fotogênica também revela seus contrastes. E mesmo assim, superpovoada e partida, ela reafirma o verso do poeta. O Rio de Janeiro continua lindo.
Brasil, um país de todos. No começo era só uma vila. Hoje é uma das maiores cidades do mundo. Por mais difícil que seja acreditar, São Paulo permaneceu pequena até a metade do século XIX, quando a riqueza da economia cafeeira e a industrialização provocaram seu rápido crescimento. Você vai conhecer essa história contada de um jeito bem especial, através da vasta iconografia de aquarelas, gravuras, fotografias, desenhos e outros documentos históricos existentes nos museus e acervos públicos do país. Difícil imaginar, mas a cidade de São Paulo nasceu tímida no alto de uma colina chamada Piratininga. O ano era 1554. No século XVI começou com a chegada dos jesuítas, né? Eles subiram a serra, né? Se instalaram numa pequena elevação, né? Entre o Anhangabaú e o Tamanduateí, e lá construíram uma primeira capela e desenvolveram um trabalho de catequese com as populações indígenas, né? Meu nome é Eduardo Ortega. Eu sou fotógrafo, professor universitário de fotografia, paulistano e morador da cidade de São Paulo. A gente está aqui no pátio do colégio, onde a cidade de São Paulo nasceu. Em todo o território brasileiro, a Ordem dos Jesuítas foi a grande responsável pela catequese dos índios. São poucas as edificações que resistiram ao tempo e ao processo de urbanização da cidade. Este prédio histórico é uma reconstrução. Hoje, no antigo colégio, funciona o Museu Padre Anchieta, uma homenagem ao jesuíta mais célebre do país e fundador da escola. Durante mais de um século, a vila de São Paulo de Piratininga não passava de 3 ruas: a Rua Direita, a de São Bento e a Rua do Rosário. O que caracterizava esse Centro Velho, enquanto construção cidade urbana, é que todas as casas eram casas baixas e principalmente todas elas construídas de taipa. A gente está na Rua Direita, que é a antiga Rua da Direita. Junto com a atual 15 de Novembro, antiga Rua do Rosário, e a Rua São Bento, né? Essas 3 ruas formavam o triângulo histórico da cidade. E aqui ficava o comércio da cidade. E, aliás, isso continua, né? Quer dizer, a tradição se mantém. Hoje em dia, a juventude de hoje, se a gente pergunta para ela qual é o centro da cidade, eles geralmente olham com muito espanto, porque o centro da cidade de São Paulo não existe mais um centro único, né? Os centros estão dispersos pelos bairros, né? Cada um tem o seu centro de comércio e hoje não existe essa referência de centro. Se a gente não tem essa memória da cidade de Taipa, nesse centro antigo de São Paulo hoje, a gente tem espalhado pela cidade algumas dessas antigas construções do século XVII e XVIII, que uma delas, por exemplo, é a Casa do Bandeirante, né, que foi construída de uma construção feita de taipa, que até hoje está lá e que é exemplo de uma arquitetura que fez parte de um período da história paulista. Os bandeirantes, eles entravam
né, pelo território brasileiro com duas finalidades. Uma delas era ir atrás de aprisionar índios, né, para serem vendidos como escravos para essa região, da região de São Paulo. E outra finalidade era ir atrás de possibilidades de desbravamento para procurar riquezas, né? Existia uma série de lendas, de histórias que o território tinha ouro, pedras preciosas. Até o século XVIII, o Brasil viveu da monocultura de açúcar para exportação. A produção usava o trabalho escravo e o seu maior centro de produção ficava no nordeste do país. Como Piratininga estava fora desse eixo produtivo, a vila teve pouco crescimento econômico e populacional. São Paulo vai viver basicamente de uma produção para subsistência. A região vai produzir trigo, né, para essas populações portuguesas do litoral brasileiro até o Nordeste. A princípio, a descoberta de ouro em Minas Gerais paralisou ainda mais o desenvolvimento da região. Os paulistas, né, que foram os primeiros a se fixarem na região de Minas Gerais, eles se achavam donos do território e chegaram a entrar em conflitos com os portugueses, com os novos portugueses que vinham atrás, né, do enriquecimento rápido pelo ouro. E esses embates levou a uma série de mudanças, né, da história brasileira e dessa região. A primeira foi a separação da capitania. Era uma grande capitania, Rio, São Paulo, Minas Gerais, uma grande capitania, que foi subdividida, né? Então ficou Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, capitanias distintas. São Paulo foi elevada à cidade em 1711 por conta disso, por conta dessa divisão. E ao mesmo tempo levou a um confronto entre os paulistas e essa nova população portuguesa, que é a famosa Guerra dos Emboabas, né? E que quem acaba perdendo são os próprios paulistas. A situação socioeconômica de São Paulo piorou em 1758, quando o Marquês de Pombal proibiu a escravidão indígena, que era a grande fonte econômica de muitos bandeirantes e mão de obra empregada na economia paulista. Do ponto de vista das populações indígenas, eles foram os grandes destruidores das nações indígenas aqui nessa região. No final do século XVIII, São Paulo passou por um lento crescimento econômico envolvendo sua economia agrícola e a criação de muares para abastecer a região mineradora. O relato de viajantes, como Aires do Casal, feito no início do século XIX, descreve um povoado construído com casas de taipa e de vida bastante bucólica. As ruas são calçadas espaçosas e boas. Os edifícios são de taipa e, como a terra tem grande tenacidade e é bem pilada, duram muitos anos. Outro cronista da cidade imperial, Quider, escreve: as sacadas são os lugares prediletos, tanto de homens como das mulheres, que aí vão gozar o frescor da manhã e da noite, ou assistir à passagem de procissões, ou ainda de qualquer ocorrência que desperte a atenção. Infelizmente, essa cidade antiga, essa cidade de Taipa, hoje não existe mais, né? Ela toda foi destruída nos processos de reconstrução da cidade, né? Aqui nesse jardim, Dom Pedro deu o famoso grito proclamando a independência do Brasil. E lá atrás, no museu, hoje em dia está guardado muito da história de São Paulo e do Brasil. Fazer a independência do Brasil era uma necessidade política, econômica e administrativa. O 7 de setembro de 1822 tornou-se uma das datas mais importantes da história do país. O Brasil estava determinado a seguir seu próprio destino, separando-se de Portugal. A independência ter ocorrido, por exemplo, de Dom Pedro ter feito proclamada a independência, né, no Riacho do Ipiranga, transformou São Paulo, né, num centro dessa história nacional.
Na metade do século XIX, outra atividade econômica começava a surgir com muita força perto de São Paulo, impulsionando seu crescimento: a monocultura do café. São Paulo vai ter seu cotidiano bem modificado com o crescimento da economia cafeeira, né? São Paulo vai enriquecer, as fazendas vão prosperar no Vale do Paraíba, depois vão se expandir para o Oeste Paulista, e os fazendeiros, a partir das últimas 2 décadas do século XIX, vão começar a construir as suas casas e trazer as suas famílias para a cidade de São Paulo, né? A cidade foi reurbanizada e São Paulo ganhou o Jardim da Luz e mais 2 grandes ruas, a Florencio de Abreu e a Líbero Badaró. O fotógrafo Militão de Azevedo merece atenção especial. Ele registrou as transformações urbanas da cidade na segunda metade do século XIX. Militão de Azevedo é um fotógrafo que veio do Rio, na verdade ele é carioca, ele veio para São Paulo e ele faz a primeira reportagem fotográfica da cidade de São Paulo. E ele está documentando o final da cidade colonial, porque logo depois a cidade começa a se transformar fortemente em direção a uma metrópole que a gente conhece hoje em dia. Sua principal obra editada é o álbum comparativo da cidade de São Paulo. Então tem uma importância fundamental para São Paulo, para você ver de onde veio a cidade, como ela era, senão a gente não teria a menor noção. A gente nasceu nessa cidade grande, a gente podia acreditar que a cidade sempre foi assim. Além das fotos da cidade e seus logradouros, Militão trabalhou como retratista, fazendo milhares de retratos. Esses trabalhos foram revolucionários ao tratar com igualdade nobres e servos, colocando-os frente ao mesmo fundo e vestidos com as mesmas roupas sem os preconceitos tão comuns àquela época. Com a riqueza acumulada durante o auge da economia do café, São Paulo prosperou. Foram implementadas linhas de bondes, iluminação a gás, uma estrada ligando o Porto de Santos à cidade e até um pequeno parque industrial. Mas algo já não se encaixava nos padrões capitalistas que estavam surgindo: o trabalho escravo. O Brasil é um dos últimos países que permanecem com uma mão de obra escrava e permanece até 1888, recebendo inúmeras pressões de vários países do mundo que pressionam para a libertação dos escravos, não só do ponto de vista de direitos, de humanidade, mas principalmente em função de uma economia capitalista que se alimenta com a presença fundamentalmente de um trabalhador livre. São Paulo vai viver esse grande dilema. Como fazer a passagem dessa transição, dessa mão de obra escrava para uma mão de obra livre? Desde meados do século XIX, alguns fazendeiros começaram a investir na força de trabalho de imigrantes europeus em substituição aos escravos africanos. Em 1888, foi decretado o fim da escravatura. Com a abolição, o governo passou a intensificar a política de imigração. Dentro da Europa existia uma série de problemas em relação ao trabalhador, que ele estava passando por uma série de crises, de desemprego, fome no campo, principalmente na Itália, né, com o processo de reunificação. E a Itália vai ser potencialmente um dos países em que essa mão de obra vai se deslocar por necessidade, né, vai ser oferecida essa oportunidade deles virem para a América, enquanto a América sonho, né, de mudança de vida, de enriquecimento, né, e eles vão vir para o Brasil com essa esperança.
tentam permanecer na cidade. Alguns deles, por terem mão de obra especializada, serão artesãos. Alguns imigrantes já chegam aqui com capitais e vão ser também os pioneiros em algumas indústrias, principalmente indústrias alimentícias em São Paulo, né, que é a história, por exemplo, da família Matarazzo, que vão enlatar as banhas, né, e vão vender as banhas, né, e que vão prosperar. E a cidade, com essa presença desses imigrantes, vai mudar. Os bairros que vão abrigar essas populações de imigrantes também crescem, como é o caso do Bom Retiro, né, do Bexiga, que vai para o Bexiga até hoje. É um bairro considerado um bairro de italianos, por conta dessa história da concentração de uma população de imigrantes italianos na cidade de São Paulo. Vai receber também imigrantes de outros lugares do mundo, como muitos japoneses. A gente está aqui na Liberdade, e a Liberdade é o bairro japonês de São Paulo, e é a maior colônia japonesa fora do Japão, a maior colônia no mundo. Na passagem do século XIX para o XX, com a crescente industrialização da economia, São Paulo começou a desempenhar o papel de polo industrial do país. Os imigrantes italianos assumiram a liderança da forte e politizada classe trabalhadora paulista. Se fala muito, alguns historiadores registram uma preocupação da própria cidade, que vai considerar que a cidade passa a ser ruidosa, né? Passa a ter uma agitação diferenciada, né, da calma, né, de que vivia antes. Deste período, herdamos importantes espaços, construções e serviços para a cidade. O Teatro Municipal, o Museu Paulista, o Viaduto do Chá, a Estação da Luz, os primeiros automóveis, as praças, viadutos, o telefone e a imprensa. Nos anos 20, São Paulo difunde as ideias modernistas para todo o país através da Semana de Arte Moderna de 1922. É o modernismo que vai contestar o que é ser brasileiro, o que significa a cultura brasileira, rompendo a referência de ser unicamente um padrão ocidental europeu, para ir buscar uma identidade brasileira, né, na mestiçagem, na sua composição de diversidade e não numa valorização extremada da cultura ocidental europeia. Na década de 30, a cidade passa pelo processo de verticalização que trouxe o primeiro de muitos edifícios, o Martinelli. São Paulo e Minas Gerais vão revezar, né, no controle da política nacional nesse período, né, denominado como sendo a República Velha, né. São Paulo tem o seu poderio econômico do café, enquanto Minas Gerais tem a grande produção de gado, com a produção de leite. E é exatamente nesse período que ele consegue estabelecer uma série de políticas que vão favorecer a economia cafeeira. O grande símbolo urbano e arquitetônico de todo esse período foi a Avenida Paulista, aberta em 1891. Com o fim da República Velha, São Paulo vê o seu poder econômico, o seu poder político desestabilizado e, frente à presença fundamentalmente de Getúlio, né, que vai representar outras facções nacionais, e vai acabar se rebelando em 1932 com a Revolução Constitucionalista. Esse movimento se opunha à nomeação por Getúlio Vargas de um interventor para governar São Paulo, exigindo a convocação de uma constituinte. Em 1932, as forças paulistas foram derrotadas pelas tropas do governo federal.
Mas um ano após, em 1933, o governo decretou a convocatória de uma eleição constituinte. Com o fim da República do Café com Leite e por ter perdido a Revolução Constitucionalista, né, de 1932, São Paulo fica querendo abrir espaços para que pudesse novamente ganhar esferas nacionais, né? Em meados do século XX, a criação da Universidade de São Paulo, do Museu de Arte, o MASP, a ampliação do Parque Industrial e a implantação da primeira televisão brasileira foram iniciativas que marcaram o grande desenvolvimento da capital paulista. A cidade passa a exercer influência determinante nos rumos da economia de todo o país. A cidade, a partir da década de 30, 40, 50 e fundamentalmente a partir da década de 70, 80, recebe um fluxo muito grande de uma população interna brasileira, que vem atrás dessa divulgação, dessa ideia de